queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e chegou dúvida nova pra gente, dúvida na tela. Meu pai se foi desse mundo faz cerca de 10 anos. Ainda hoje tenho muita saudade dele. E uma das formas que encontrei para matar essa saudade é visitando o túmulo dele no cemitério onde ele foi enterrado. Isso que faço é pecado? A Bíblia tem alguma proibição do crente visitar túmulos? Existe alguma idolatria ou risco espiritual nisso que estou fazendo? Muito obrigado, querido irmão. Sentimos muito pela sua perda. Vamos à minha lousa de explicações, onde nós vamos refletir em detalhes e biblicamente sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Deuteronômio 34, versículo 8, que diz que os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, que ficava ali próximo de onde foi a morte de Moisés. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Olha que interessante esse versículo. Ele expressa que a Bíblia, em nenhum verso, nos proíbe de vivermos o luto, de sentirmos a perda de alguém. Quem diz isso está mentindo, né? Tem muita gente por aí que proíbe o luto como se fosse pecado, e não é. Esses nossos sentimentos fortes diante da morte ocorrem porque nós não fomos, enquanto seres humanos, criados para a morte. Deus não nos fez para ela. A morte, nós sabemos, é uma consequência direta da nossa natureza pecaminosa. Nós morremos por causa do pecado. Por isso, até mesmo diante da morte, infelizmente, o nosso pecado atuante pode distorcer o sentido das coisas. E o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, muitas vezes desvia pessoas de Deus usando a morte. E nós podemos então pecar fazendo aquilo que é incorreto biblicamente. Por isso, nós vamos entender quando é pecado visitar túmulos e fazer homenagens a quem já morreu. E eu vou mostrar também no final desse estudo quando que não é pecado. Então observe que eu vou dar alguns exemplos dos erros que você pode cometer indo a túmulos, mas vou mostrar também dos acertos, da forma correta que você deve enfrentar essas questões. Bom, já vamos começar então com o primeiro erro, que é visitar túmulos ou tratar o falecido pedindo ou fazendo intercessão a Deus para ele, para a pessoa que já morreu. Antes de te explicar em detalhes, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade. Lembrando, tem vídeo novo, segunda a sexta às 15 horas. Então você não tem nada a perder. E eu tenho uma novidade para os irmãos. Eu abri aqui alguns grupos de WhatsApp para estudo bíblico. Todo dia pela manhã eu mando estudo bíblico, eu mando algumas reflexões ali muito interessantes. Se você quer participar, é gratuito. É só você clicar aqui embaixo desse vídeo na área de comentários e o primeiro link dos comentários está ali o link para você entrar no nosso curso gratuitamente. E vou deixar também na área de comentários o nosso curso, hein? Está com vagas abertas. Conheça a sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. É o nosso curso da Bíblia inteira em videoaulas, que também é um projeto de ajuda a missões. Participe! Sabemos que quando uma pessoa morre, seu destino eterno é ou está selado conforme o ensino bíblico. Hebreus capítulo 9, verso 27 nos explica assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então observe que a morte, ela já provoca um primeiro juízo. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal, depois você pode observar explicando os dois juízos de Deus, o juízo da morte e o juízo final. Esse primeiro juízo aqui, dito em Hebreus, é o que acontece depois que alguém morre. O destino está selado, não tem como mudar esse destino da pessoa. Por isso, não cabe a nós ficarmos debatendo se uma pessoa foi salva ou não depois que ela morre. Isso é papel do soberano juiz, o Senhor Deus. Somente Ele tem todas as informações para dizer, por exemplo, meu pai, ele já é falecido. Somente Deus pode dizer se ele foi salvo ou não. Evidentemente, eu posso pensar alguma coisa analisando a vida dele, mas a última palavra é sempre de Deus. Agora imagine que eu, por exemplo, eu ache que o meu pai não foi salvo. E aí eu vou lá no túmulo interceder a Deus pela vida do meu pai já falecido. Isso não faz sentido biblicamente, ok? Sendo assim, podemos definir que visitar túmulos com qualquer objetivo de orar em favor do morto, ou então
de tentar de alguma forma interceder por aquele que já faleceu e o seu destino eterno, é algo que vai contrário ao que a Bíblia nos ensina. Não se intercede pelo morto. O morto já finalizou a sua história, destino selado está nas mãos de Deus. A prática de orar por mortos, infelizmente, foi inserida, principalmente na cultura brasileira, pela tradição católica. Só que ela é pautada na tradição e também nos dogmas. Veja, a Igreja Católica entende que tradição da Igreja e os dogmas estão no mesmo patamar da Bíblia. Por isso, eles inserem isso que eles acham que é correto. E nós, evidentemente, evangélicos protestantes, não cremos assim e também não cremos nos livros apócrifos, como, por exemplo, o livro de Macabeus, que nem nós e nem os judeus reconhecem como sendo inspirados e que trazem, então, doutrinas equivocadas que vão contra o restante da Bíblia, que é realmente inspirada e nos explica que não temos intercessão por mortos. Porque sabemos que a Bíblia é clara quando nos ensina que a morte sela o nosso destino eterno e que os vivos não podem fazer nada pelos que já morreram. Mas, presbítero, tem algum outro exemplo na Bíblia sobre isso? Claro que tem. Lucas capítulo 16, versículo 23, o texto ali da parábola do rico e do mendigo que morreram. Observe que diz que um deles estava no inferno em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe que o destino final dos dois já estava totalmente selado. Um estava no inferno e outro estava junto a Abraão. E aí, no verso de número 26, existe uma explicação. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, quem está no inferno não passa para o céu, quem está no céu não passa para o inferno. Sendo assim, visitar túmulos com esse tipo de objetivo de intercessão não é correto biblicamente. Mas tem mais coisa. Tem gente que visita túmulos e encara ali os falecidos pedindo intercessão e até agradecendo falecidos por graças alcançadas. Também considero extremamente errada a prática muito realizada no dia de finados, que é visitar túmulos com o objetivo de agradecer mortos. Inclusive, eu já fui aqui na minha cidade em túmulos que tem até faixas escrito assim: agradeço fulano de tal pela graça alcançada. E as pessoas então se perdem nesse objetivo, ou seja, agradecem as pessoas erradas por graças que receberam, ou mesmo fazem promessas para pessoas que já morreram, como se elas pudessem de alguma forma fazer alguma coisa por aqueles que são vivos, mesmo que sejam pessoas muito importantes que já faleceram. Esse tipo de visita aos túmulos também é contrária ao que a Bíblia nos ensina, porque a palavra é clara. 1 Timóteo 2,5 nos explica: há um só Deus e um só mediador. O que é o mediador no contexto bíblico? É aquele que está entre duas partes, ou seja, entre nós e Deus só existe um mediador, Jesus Cristo. Diz o texto, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, não há mediadores entre nós e Deus além do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Orar para que um falecido leve um pedido para Deus ou faça alguma coisa por nós é extremamente antibíblico. Esse tipo de objetivo é a clássica e famosa idolatria, que muita gente finge que não é, mas é a pura e perfeita idolatria. Se a ida ao túmulo tem esse foco, também é um pecado grave. Quero lembrar você que daqui a pouquinho eu vou te explicar a forma correta que você pode sim visitar túmulos sem pecar. Mas ainda quero mostrar mais um erro, que é o de tentar se comunicar de alguma forma com o falecido. Não podemos nos esquecer também desse clássico erro de ir a túmulos tentando fazer alguma comunicação com o morto de alguma forma. Muita gente tenta isso de alguma forma quando vai ali no cemitério ou quando faz algum tipo de ritual para tentar se comunicar de alguma forma. A Bíblia é bastante clara sobre essa impossibilidade, mostrando que quando existe essa comunicação, ou seja, imaginando que a pessoa está achando realmente
que está conversando com o falecido, o que está ali na verdade são demônios. A Bíblia é clara. E claro, Deus, sabendo disso, ele proibiu dentro da sua lei qualquer comunicação com os mortos. Observem Isaías 8,19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, né? Necromante são aquelas pessoas que facilitam a comunicação com os mortos, e os adivinhos que chiureiam, né? Cochicham e murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? Aqui é uma pergunta clara que a resposta é: claro, o povo tem que consultar a Deus. A favor dos vivos se consultarão os mortos? A resposta aqui é não, não se consulta mortos em favor dos vivos. O que podemos perceber é que visitar túmulos pode ser um grande erro se os seus motivos forem equivocados. Eu coloquei aqui 3 motivos principais que eu enxergo hoje em dia, mas coloque aí nos comentários mais algum motivo que você possa estar enxergando onde é errado visitar túmulos. Bom, agora eu quero apresentar a você os motivos corretos. Será que dá para visitar túmulos sem pecar? Sim, dá, mas preste bem atenção em como que isso tem que ser. Quando alguém visita um túmulo de um ente querido com o objetivo, então a primeira coisa que tem que pensar é o objetivo. Se o objetivo for, por exemplo, deixar o túmulo cuidado, limpo, bem apresentável, isso não é um pecado. O zelo pela memória daqueles que já morreram é uma atitude respeitosa e que agrada a Deus. Mas tem isso, presbítero, na Bíblia? Sim, tem. Observe bem. Vamos ver o exemplo aqui de Abraão, que comprou um campo para sepultar Sara. Isso está descrito em Gênesis capítulo 23. E esse campo ali de Macpela, né, com essa sepultura, foi utilizado também depois para sepultar o próprio Abraão. Está lá em Gênesis 25:9. Também Isaac, Rebeca, Jacó e Lia, conforme está em Gênesis 49, 29 a 31. O que isso mostra pra gente? Que o local ele foi cuidado com carinho por várias gerações e demonstra que não existe pecado no zelo pelo local onde ficam os corpos das pessoas que faleceram. O Senhor, né, entende e nos indica que isso pode e deve ser feito como um zelo correto. Também podemos observar que a Bíblia relata profundo respeito e cuidado. Preste bem atenção nisso. Respeito e cuidado. Nós não devemos também, no objetivo de rejeitar aquelas falsas doutrinas, desrespeitar as coisas referentes aos mortos, ok? Existe na Bíblia respeito e cuidado por aqueles que já morreram, como uma forma de honrá-los. Veja bem, honrar não é idolatrar. Honrar é o respeito por quem foi aquela pessoa. Observe o texto de Josué 24:32 que diz: os ossos de José, aqui está falando do José do Egito, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. O que a gente enxerga aqui? Observe que centenas de anos depois da morte de José do Egito, os seus ossos ainda estavam cuidados e foram transportados do Egito para a terra prometida, como era o desejo que foi citado pelo próprio José em Gênesis 50, versículo 25. Isso nos ensina que um zelo correto, respeitoso e sem idolatria pelo corpo dos que já morreram não é indicado como sendo pecado dentro da Bíblia Sagrada. É uma atitude coerente e correta. Temos mais coisas ainda. Ir a um túmulo com o objetivo de reflexão também não é errado. Muitas vezes o falecido ele deixou um grande legado que causa e provoca reflexões bastante boas e positivas para a pessoa ou para a família. Ir até aquele local para esse tipo de reflexão sobre a própria vida, sobre bons ensinos, sobre como anda a própria vida, né, da pessoa, também não vai contra a palavra de Deus. Observe que em Eclesiastes 7:2, Salomão fala a respeito disso. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela, né, onde tem luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Salomão considera aqui que o luto ele nos ajuda a refletir com mais profundidade
sobre realidades importantes da vida. Um cemitério é um local onde o luto está muito em evidência. Pode ser um local de reflexão sem que haja pecado. Dentro desse ponto, ainda creio que ir até o túmulo de um ente querido como uma forma de satisfazer o sentimento de saudade também não fere princípios da palavra do Senhor. É uma forma saudável de lidar com a perda, com a dor do luto, mas sempre tome muito cuidado com os primeiros pontos que já citei, que representam erros. Sendo assim, é preciso haver equilíbrio a respeito de como tratamos a morte. A Bíblia nos dá instruções bastante claras sobre o que é incorreto fazer. Eu já examinei com você no início desse estudo, com relação, obviamente, aos que já morreram. Orar por eles, buscar bênçãos através deles, mediação ou proteção deles. Tudo isso é pecado, mas não nos proíbe de cuidar do local onde foram enterrados e nem de sentirmos saudades e refletirmos a respeito dos ensinos da brevidade da vida. Nesse sentido, visitar o túmulo de entes queridos que já morreram não é pecado. Aliás, todos deveriam fazer isso de vez em quando, na minha opinião. Ou seja, relembrar um pouco a respeito da morte, sobre a importância de termos uma vida correta com o Senhor. Isso certamente nos fará melhores na caminhada cristã. Quero lembrar você, link nos comentários do nosso grupo no WhatsApp e do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. E agora, vou deixar aqui um texto, ou melhor, um vídeo bem interessante que eu fiz para vocês. Pessoas que sonham com parentes mortos. O que significa isso? Eu vou explicar para você em detalhes nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.